Então vamos aprender um pouquinho sobre como que a gente resolve uma equação, né, que envolve justamente um número, uma potência, né? E aí aqui a gente tem essa questão da SpaceX, que ele fala o seguinte, olha, as raízes inteiras da equação 2 elevado a 3x menos 7 vezes 2x mais 6 igual a zero. Então, como que eu vou justamente obter esses valores de x, ou seja, obter essas raízes que são inteiras aqui? Primeira dica é você chamar essa potência, que é o 2 elevado a x, de um número específico. Eu vou chamar isso aqui de a. Como aqui vai ficar 2 elevado a 3x, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu chamei o meu a de 2 elevado a x, e aí eu vou colocar da seguinte forma. Vai ficar 2 elevado a x elevado ao cubo, posso fazer isso, menos 7 vezes 2 elevado a x, mais o 6 vai ser igual a zero. Só que 2 elevado a x eu chamei de a. Então vai ficar a elevado ao cubo menos 7a mais 6 vai ser igual a zero. E aí você caiu nessa expressão, que é uma expressão cúbica. Aí você fala, nossa, mas eu não sei resolver a expressão cúbica. E aí a gente vai usar um macetezinho para poder estar resolvendo aqui. Aqui não tem nenhum número ao quadrado aqui no meio para fatorar e fazer o que eu bem entender. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer aparecer esse número quadrado aqui. Como? Vou colocar aqui, vou repetir o meu a elevado ao cubo. E aí eu vou colocar aqui, olha, menos o a quadrado mais o a quadrado. Por que, que eu estou colocando menos a ao quadrado e mais a ao quadrado? Porque se eu somar esses dois aqui de volta, vai virar zero. Então eu não estou alterando a expressão. Eu só forcei a barra para aparecer esses componentes aqui, mas em nenhum momento eu alterei a expressão aqui, olha. Eu só coloquei esses caras que é a mesma coisa que zero. E aí eu vou continuar a expressão aqui, olha, vai ficar menos 7a mais 6 igual a zero. E olha só que legal. O a ao cubo menos a ao quadrado, eu tenho um fator comum aqui, olha. Eu consigo fatorar, que é o próprio a ao quadrado. O que, que vai sobrar aqui, olha? No lugar do a ao cubo vai sobrar o a, e no lugar do a ao quadrado vai sobrar 1. Então, transformei isso aqui, olha, num número fatorado. Mas, olha que legal aqui, olha. Eu tenho a quadrado menos 7a mais 6. Quando eu tenho justamente esse número negativo aqui, olha, e esse positivo aqui no C, e aí você perceber que esse número aqui do meio, ele é uma unidade maior do que o número que está aqui na pontinha, que é o C, é porque, na verdade, eu tenho que pensar o seguinte, olha, em dois números que somados, né, vão dar 7 e multiplicados vão dar 6. Então eu posso pensar o seguinte, olha, vou transformar em dois monômios, que é o a menos 6 vezes o a menos 1 igual a zero. Por quê? Olha só, vamos voltar aqui, olha. Multiplicando aqui, olha, menos 6 vezes o a e menos 1 vezes a vai ficar menos 6a menos 1a, que vai dar menos 7a. Agora aqui, olha, menos 6 vezes o menos 1 vai ficar mais 6, ou seja, bateu aqui, olha. E olha que coisa bonita que apareceu aqui, olha. Eu tenho um termo comum desses dois caras aqui, que é o a menos 1. Então eu vou colocar esse termo comum em evidência, e aí eu vou colocar justamente multiplicado pelo restante. O que, que sobrou? A ao quadrado mais o meu a menos 6 igual a zero. E aí você tem que se perguntar o seguinte, olha, para que isso seja igual a zero, ou esse cara aqui tem que ser igual a zero, ou esse cara aqui, olha, tem que ser igual a zero. Então eu posso falar, olha, o a tem que ser igual a 1. É uma possibilidade. Outra possibilidade aqui, olha, quando eu fatorar esse cara aqui, você vai perceber o seguinte, números que multiplicados vão dar menos 6, mas que somados aqui, olha, vão dar justamente o 1, vai ficar o seguinte monômio. Ou os monômios, né? Produto de monômios. A, como aqui é positivo, quer dizer que o maior valor tem que ser positivo. Então vai ficar mais 3, que multiplica o A
menos 2. Ah, eu posso resolver isso de outra forma? Posso, por Bhaskara. Isso também tem que ser igual a zero. Ou seja, daqui eu tiro que o A pode ser igual a menos 3. Ou também o A pode ser igual a 2. Se eu tenho essas respostas, eu tenho condições de agora igualar o 2 elevado a x a cada um dos termos. Mas tem um porém aqui, olha. Tem um dos termos que é negativo, ou seja, não tem potência, não tem valor de x que eu coloco aqui que vai fazer gerar esse menos 3. Então, olha, tá fora essa raiz. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira raiz para a igual a 1. Vamos resolver quanto que será que vai ser o valor de x para quando a for igual a 1. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 1. O número que elevado, no caso aqui que vai levar o 2 e vai fazer aparecer o 1 aqui, é o x igual a 0. Então, aqui eu tenho a minha primeira resposta, minha primeira raiz inteira. E aí o segundo aqui, olha, para o meu a igual a 2. O que vai acontecer? Vai ficar 2 elevado a x, vai ser igual a, qual que vai ser o valor? Né? Vai ser 2. Como aqui é 2 elevado a 1, o x, para que esses caras sejam iguais, o x tem que ser igual a 1. Então, quais serão as minhas raízes inteiras aqui? Olha, o x igual a 0 e o x igual a 1, que são essas minhas duas aqui respostas, né? Então, vale a pena você fazer essa questão, refazer de novo, aprender a colocar justamente esse truquezinho aqui de fatoração, para justamente poder aprender um pouquinho sobre como resolver esse tipo de equação envolvendo uma potência, uma função exponencial e assim por diante. Então, um abraço e tudo de bom.